As mãos da médica tremiam. Eu a observei olhando para meu prontuário, e não para a tela do ultrassom, onde o coração do meu bebê pulsava em preto e branco. Não, ela estava fixada no papel, no nome do meu marido impresso em letras perfeitas no topo da página. Então ela desligou o monitor, simplesmente o desligou no meio do exame, como se alguém tivesse puxado o plugue da minha vida inteira. Senhora Mercer, disse ela, e a voz mal passava de um sussurro, preciso falar com você em particular agora. Ela me conduziu ao escritório, fechou a porta, trancou-a. Eu pensei que algo estivesse errado com o bebê. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Então ela disse palavras que fizeram meu mundo desmoronar. Você precisa deixar seu marido hoje, antes de voltar para casa. Contrate um advogado de divórcio primeiro. Eu ri. Na verdade, dei uma risada alta. O quê? Por quê? Perguntei. Estamos esperando um bebê juntos. Somos felizes. Eu não entendo. Esse é exatamente o problema, respondeu ela. O rosto dela estava branco como papel. O que estou prestes a lhe mostrar vai mudar tudo o que você pensa sobre seu casamento. Mas deixe-me começar do início, porque você precisa entender como eu acabei naquele escritório com 4 meses de gravidez, descobrindo que toda a minha vida foi construída sobre mentiras contadas pelo homem que dormia ao meu lado todas as noites. Meu nome é Daphne Wilson. Tenho 32 anos. Trabalho como diretora de marketing em uma empresa boutique em Connecticut e venho de uma família que as pessoas chamam educadamente de dinheiro antigo. Minha avó, Eleanor, faleceu há 5 anos e me deixou sua herança, cerca de 2,3 milhões de dólares em um fundo fiduciário, além da histórica casa da família Wilson, onde 5 gerações de mulheres viveram, amaram e criaram seus filhos. Nunca ostentei isso. Trabalhei duro na minha própria carreira. Dirigia um Subaru de 10 anos e comprava meu café no mesmo lugar todas as manhãs. A herança era segurança, não identidade. Mas me tornou um alvo. Eu só não sabia disso ainda. Conheci Grant Mercer há 4 anos, no baile anual de caridade da minha família. Os Wilsons eram os anfitriões há décadas. Aquele ano, eu estava no bar tentando escapar de uma conversa com um homem que me perguntou sobre minha situação financeira nos primeiros 3 minutos de conversa. Sutil, né? Então Grant apareceu. Alto, cabelos escuros, sorriso fácil. Perguntou o que eu estava bebendo, fez uma piada sobre a péssima banda de jazz. Não mencionou dinheiro uma vez. Disse ser apenas um consultor financeiro que receberá um convite de última hora de um colega. Alegou não ter ideia de quem eram os Wilsons. Olhando para trás, isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Um consultor financeiro que não pesquisa a família anfitriã de um grande evento de caridade? É como um chefe chegar a um concurso de culinária e dizer, hoje vamos cozinhar algo. Sem ideia alguma. Mas eu já estava cansada de caçadores de fortuna óbvios. E ali estava esse homem encantador, perguntando sobre meus livros favoritos em vez da minha conta bancária. Namoramos por 1 ano. Grant era atencioso, cuidadoso, lembrava de cada detalhe mínimo. Insistia em pagar os jantares, mesmo que eu pudesse ter comprado o restaurante inteiro. Parecia tão genuíno. Minha mãe, Vivienne, percebeu algo errado imediatamente. Depois do primeiro encontro, ela me puxou de lado. O sorriso desse homem não chega aos olhos dele, disse. Algo nele está errado, Daphne. Eu consigo sentir isso. Eu disse a ela que estava sendo paranoica, superprotetora, até ciumenta. Brigávamos sobre o Grant o tempo todo. Eventualmente, simplesmente paramos de nos falar. 2 anos de quase silêncio entre mim e a mulher que me criou, mensagens de aniversário, e nada mais. Tudo porque eu escolhi acreditar no meu marido em vez da minha própria mãe. Soiler, minha mãe estava certa. E ela vinha esperando pacientemente para dizer, eu te avisei. Neste ponto, ela absolutamente merecia. Grant e eu nos casamos depois de 1 ano de namoro. Cerimônia linda na propriedade da minha avó. Ele chorou durante os votos, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto prometia me amar e proteger para sempre. Olhando para trás, essas provavelmente foram as lágrimas mais honestas que ele já derramou.
não de alegria, mas de alívio. Seu jogo de longo prazo finalmente estava dando certo. Depois de 2 anos tentando ter um bebê naturalmente, consultamos um especialista em fertilidade. O diagnóstico caiu como um caminhão. Grant tinha infertilidade masculina severa. Sua contagem de esperma era quase inexistente, e o pouco que havia mal se movia. A concepção natural era praticamente impossível. Grant parecia devastado. Chorou no carro por 20 minutos. Pediu desculpas várias vezes, como se fosse uma falha pessoal. Eu o consolei, disse que iríamos descobrir juntos. Afinal, casamento é sobre isso. O que eu não sabia era que Grant não estava chorando de tristeza. Ele estava chorando porque seu plano tinha acabado de ficar significativamente mais complicado. Toda aquela emoção era ele recalculando, não lamentando. Decidimos pela fertilização in vitro, FIV, com um procedimento especializado chamado ICSI, onde os médicos injetam um único espermatozoide diretamente no óvulo. Nossa melhor chance. Grant insistiu em pesquisar as clínicas por conta própria, encontrou uma que disse ser perfeita e cuidou de toda a papelada. Na época, achei que ele estava sendo apenas solidário, porque eu estava emocionalmente exausta. O primeiro ciclo falhou. Devastador. Não consegui sair da cama por 3 dias. Grant me segurou, sussurrou palavras de incentivo, prometeu que tentaríamos novamente. O segundo ciclo, 7 meses atrás, funcionou. Teste de gravidez positivo. 2 linhas rosas que mudaram tudo. Chorei lágrimas de felicidade. Grant me abraçou, já falando sobre cores do quarto, nomes de bebê e o futuro que ele sempre sonhara. Então, casualmente, mencionou que eu deveria atualizar meu testamento agora que éramos uma família, disse ele. Achei doce, prático, o tipo de coisa que um bom marido pensa. Eu não tinha ideia de que ele já contava o dinheiro da minha avó como seu próprio. Tudo parecia perfeito. O marido amoroso, o bebê a caminho, a vida que eu sonhara desde menina, brincando de boneca no jardim da minha avó. Eu não tinha ideia de que em apenas 3 meses, uma estranha com mãos trêmulas me mostraria documentos que queimariam minha vida perfeita em cinzas. E eu não fazia ideia de que o fogo havia sido aceso pelo homem que dormia ao meu lado todas as noites. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, por favor, inscreva-se e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e isso realmente significa um mundo para mim. Agora, de volta à história. Com 4 meses de gravidez, algo havia mudado no meu casamento. Coisinhas pequenas no início, aquelas que você percebe, mas tenta justificar, porque considerar a alternativa seria doloroso demais. Grant começou a deixar o celular virado para baixo em todas as superfícies. Senha nova que eu não conhecia. Ele saía para atender ligações, voltava dizendo que era coisa de trabalho e mudava de assunto antes que eu pudesse fazer perguntas. Alegava que estava reestruturando portfólios de clientes durante essas ligações tardias, às 23 horas de um sábado. Agora, eu não sou especialista em finanças, mas tenho quase certeza de que a bolsa de valores não funciona nos finais de semana. A não ser que Grant tivesse clientes secretos em Tóquio, o que definitivamente não tinha. Algo mais estava acontecendo. As noites longas no trabalho se multiplicaram. 3 vezes por semana, às vezes 4. Ele não chegava em casa antes da meia-noite. Ele é consultor financeiro, não cirurgião de emergência. Que tipo de trabalho poderia exigir esse horário? Encontrei recibos. Um restaurante no centro da cidade em que eu nunca tinha ido, $280 por um jantar para 2. Um hotel na cidade, a 40 minutos de casa. Por que meu marido precisaria de um quarto de hotel tão perto de casa? Quando perguntei, Grant tinha respostas para tudo. Respostas suaves, ensaiadas, que vinham rápido demais. Jantar com cliente, networking importante. O hotel era para uma conferência que se estendeu. E fazia mais sentido ficar lá do que dirigir exausto até em casa. E quando eu pressionei mais, quando fiz mais perguntas, o tom dele mudou. Daphne, você está paranoica. São os hormônios. Minha mãe me avisou sobre isso. Mulheres ficam irracionais na gravidez. Não se torne uma daquelas esposas. Eu senti vergonha de ter perguntado. É assim que ele era bom nisso. Ele me fazia pedir desculpas por questioná-lo.
A pressão financeira aumentou na mesma época. Os pedidos de Grant sobre dinheiro ficaram mais frequentes, urgentes e criativos. Devemos te incluir no meu traste. E se acontecer algo no parto? Preciso poder acessar fundos para o bebê. É só prática. Procuração é senso comum. Todo casal casado faz isso. A não ser que você não confie em mim. A casa da sua avó é grande demais para nós, de qualquer jeito. Devíamos vendê-la e investir o dinheiro da forma correta. Eu sei exatamente quais fundos dariam o maior retorno. O homem queria que eu vendesse a casa da minha avó e deixasse-lhe investir o dinheiro. Esse mesmo homem que insistia que precisávamos de 3 serviços de streaming diferentes porque não conseguia lembrar em qual estava seu programa favorito. É nele que eu deveria confiar $2 milhões? Absolutamente não. Quando disse não, de forma delicada e cuidadosa, o calor de Grant evaporou. Ele se tornou frio, distante. Começou a dormir na extremidade da cama, alegando que eu me mexia demais agora que estava grávida. As discussões ficaram mais frequentes. Ele mencionava o traste que eu havia recusado. Dava-me o tratamento do silêncio por dias. Seus silêncios duravam exatamente até ele sentir fome. Curioso como isso funcionava. Aparentemente, seus princípios tinham prazo de validade, e o prazo era um estômago vazio. Ele quase não me tocava mais. Culpa do meu corpo que mudava. Dizia que não queria machucar o bebê. Na superfície, soava como cuidado. Era como se a rejeição estivesse impregnada nos meus ossos. Tentei conversar com ele sobre isso. Ele disse que eu estava carente, hormonal, difícil. Comecei a me perguntar se o problema era eu. Uma noite, acordei às 2 da manhã e Grant não estava na cama. Encontrei-o na cozinha, curvado sobre o celular, falando em voz baixa. Fiquei no corredor e ouvi. Está quase na hora, ele dizia. Na primavera, tudo estará resolvido. Só precisamos esperar. Então ele me viu e desligou imediatamente. Emergência de trabalho, disse. Volte a dormir, querida. Não perguntei quem tem emergências de trabalho às 2 da manhã sobre coisas que deveriam ser resolvidas na primavera. Eu estava cansada demais, grávida demais, desesperada demais para acreditar que meu casamento ainda estava bem. Minha melhor amiga, Tara, veio almoçar na semana seguinte. Ela se sentou à minha frente na mesa da cozinha e me observou inventar desculpa após desculpa para Grant, seu estresse, a pressão do trabalho, seu ajuste para se tornar pai. Finalmente, ela largou o garfo e olhou para mim com aqueles olhos que me conheciam desde a faculdade. Daph, escute a si mesma. Quando foi a última vez que você falou com sua mãe? Não respondi. E a última vez que Grant ficou realmente feliz em te ver? Não apenas fingindo felicidade para os outros, mas genuinamente feliz em te ver atravessar a porta? Também não consegui responder. Confie no seu instinto, disse Tara. Algo está errado aqui. Eu disse que ela estava sendo dramática, mas naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no celular de Grant, sempre virado para baixo, nas noites longas, na obsessão repentina dele em ter acesso ao meu dinheiro. Na forma como ele me olhava às vezes, achando que eu não percebia, como se eu fosse um problema de matemática a ser resolvido, e não uma pessoa a ser amada. 4 meses de gravidez, consulta de rotina com obstetra para ultrassom. Minha médica habitual estava de férias, então fui agendada com uma colega, doutora Claire Brennan. Fui sozinha. Grant tinha uma reunião com cliente que não podia faltar. Consulta padrão, nada especial. Deitei na mesa de exame, gel frio na barriga, esperando ver meu bebê dançando na tela como sempre. Doutora Brennan era agradável e profissional. Conversou um pouco enquanto preparava o equipamento, perguntou como eu estava, se o bebê se mexia muito, todas aquelas perguntas normais. Então ela abriu meu prontuário, olhou os papéis e seu rosto mudou. Ela olhou para o nome do meu marido, depois para mim, e voltou a olhar o nome. Vi suas mãos começarem a tremer. Ela apoiou a sonda de ultrassom, estendeu a mão e desligou completamente o monitor. Senhora Mercer disse, e a voz mal passava de um sussurro, preciso falar com você em particular agora. Pensei que algo estivesse errado com o bebê. Todos os piores cenários passaram pela minha mente em 3 segundos.
Ela me levou até o escritório, fechou a porta, trancou-a atrás de nós e então disse palavras que quebraram meu mundo inteiro. Eu sei o que seu marido fez, e tenho provas. Ela puxou uma pasta da gaveta da mesa. As mãos ainda tremiam enquanto a abria. Minha irmã mais nova trabalha na sua clínica de fertilidade, disse ela. 3 semanas atrás, ela veio até mim chorando. Me contou tudo. Quando vi o nome do seu marido no seu prontuário agora há pouco, eu reconheci imediatamente. Doutora Brennan respirou fundo. Senhora Mercer, sinto muito. Mas você precisa ver isso antes de ir para casa, antes que ele saiba, entende? Ela abriu a pasta sobre a mesa, entre nós, e tudo que eu achava que sabia sobre meu casamento, minha gravidez e o homem que eu amava se transformou em cinzas bem diante dos meus olhos. A irmã mais nova da doutora Claire Brennan, Molly, trabalhava como enfermeira na clínica de fertilidade, a mesma clínica que meu marido havia pesquisado com tanto cuidado para nosso tratamento de FIV, a clínica que ele insistia ser perfeita para nós. Agora eu entendia por que ele tinha sido tão exigente nessa escolha. Claire explicou tudo. A voz firme, mesmo com as mãos ainda trêmulas. 3 semanas antes, Molly havia aparecido no apartamento de Claire perto da meia-noite. Chorava tanto que mal conseguia falar. Não estava dormindo. Tinha perdido peso. A culpa consumia há meses, e finalmente ela não conseguia mais carregar isso sozinha. 7 meses atrás, Molly contou que o marido de uma paciente havia se aproximado dela na clínica. Ele era charmoso, bem vestido, parecia desesperado, mas razoável. Disse que tinha uma situação especial que exigia discrição. Sua esposa não sabia, explicou ele, mas ele estava usando esperma de doador para o ciclo de FIV. Algum problema genético familiar que ele não queria sobrecarregar a mulher. Nada sinistro. Ele só precisava de ajuda para manter isso em segredo. Pagaria bem pela ajuda. $30.000 para uma enfermeira que ganhava 52 mil por ano, atolada em dívidas de empréstimos estudantis e cartões de crédito. Impossível recusar. Molly ajudou a trocar as amostras. O esperma de Grant, que de qualquer forma não poderia gerar uma gravidez, foi substituído pelo esperma de um doador pago. O embriologista também estava envolvido. Grant havia abordado ele separadamente, com outro pagamento. Entre os dois, a troca passou despercebida. O embriologista disse a Molly para não se preocupar. O marido sabe o que está fazendo. Não é da nossa conta quais arranjos casais fazem. Mas isso não ajudou Molly, especialmente quando ela viu nos registros da clínica que a gravidez tinha sido bem-sucedida. Em algum lugar, havia uma mulher carregando um bebê que acreditava ser do marido e não era. A culpa a destruiu. Ela não conseguia se olhar no espelho. Ligava fingindo doença constantemente. Começou a ter ataques de pânico no trabalho. 3 semanas atrás, finalmente se quebrou. Contou tudo para Claire. Eu me sentei naquele escritório ouvindo a doutora Brennan explicar como meu marido havia gastado $50.000 para me incriminar por traição. $50.000. Mais do que ele gastou no nosso casamento inteiro, incluindo a lua de mel. Acho que finalmente entendi quais sempre foram suas verdadeiras prioridades. E com certeza não era o open bar, mas havia muito mais. Muito mais. Claire detalhou o esquema completo. O plano que Grant vinha construindo, pedaço por pedaço, por mais de um ano. A fase 1 já estava completa: subornar a equipe da clínica, trocar as amostras de esperma, garantir que todos permanecessem em silêncio. A fase 2 também estava completa: esperar por uma gravidez bem-sucedida, e interpretar o papel do futuro pai devotado e empolgado. Construir a imagem perfeita. A fase 3 estava planejada para depois que o bebê nascesse. Grant pretendia fazer o embriologista alterar os registros da clínica. A papelada seria modificada para mostrar que nosso segundo ciclo de FIV havia falhado. Assim, pareceria que tínhamos concebido naturalmente depois. A fase 4 era a armadilha. Após o nascimento, Grant planejava sugerir um teste de DNA. Ele apresentaria como algo doce e sentimental, uma prova de paternidade para pendurar no quarto do bebê, uma celebração da nossa família. E a fase 5 era o golpe final. Quando o teste de DNA mostrasse que ele não era o pai biológico, e quando os registros médicos mostrassem que havíamos concebido naturalmente, ele teria todas as provas que precisava.
Minha esposa havia traído. O bebê não era dele. Ele era vítima. Nosso contrato pré-nupcial tinha uma cláusula de infidelidade. Isso é comum em famílias ricas, protege os bens. Se um dos cônjuges trai, deve pagar ao outro $500.000 em penalidades. Além disso, o cônjuge infiel perde qualquer direito sobre os bens do outro. E o cônjuge prejudicado ainda pode processar por danos emocionais adicionais. O objetivo final de Grant estava cristalino. Ele sairia com pelo menos $500.000. Destruir a minha reputação. Provavelmente conseguiria ainda mais em um processo judicial. E eu estaria tão devastada, confusa e desesperada para proteger meu filho que não teria reagido de forma eficaz. Ele contava com minha vergonha para me tornar submissa. Ele quase conseguiu. Doutora Brennan tirou mais documentos da pasta. Molly havia salvado tudo, registros originais das amostras mostrando a troca, o número de identificação do doador, comprovantes de pagamento que podiam ser rastreados até contas controladas por Grant. Havia até comunicações por e-mail entre Grant e o embriologista. Eles achavam que estavam sendo espertos, usando contas pessoais e linguagem vaga. Mas havia provas suficientes. Mais do que suficiente. Molly também rastreou o doador. Chamava-se Derek Six, um estudante de 28 anos de pós-graduação que havia sido pago $15.000 em dinheiro. Doações de esperma normais pagam uns 100, às vezes $200. 15.000 deveria ter sido um grande sinal de alerta, mas empréstimos estudantis não se pagam sozinhos. Derek foi informado de que era um acordo privado para um casal que queria discrição extra. Ele não fazia ideia de que fazia parte de uma fraude. Quando descobriu, ficou furioso e disposto a cooperar. Há mais uma coisa, disse Claire cuidadosamente. Algo que minha própria pesquisa revelou. Grant Mercer tinha $180.000 em dívidas de jogo. Jogava há anos, pôquer online, apostas esportivas, viagens a cassinos que ele dizia serem conferências de trabalho, tudo enquanto fingia ser um consultor financeiro responsável com a vida perfeitamente organizada. E o dinheiro para as propinas, os $50.000 que ele pagou para corromper minha filha e me incriminar por adultério? Ele havia desviado dos próprios clientes pequenas quantias ao longo do tempo, cuidadosamente escondidas na contabilidade. A empresa ainda não sabia de nada. Grant não estava apenas tentando roubar minha herança. Ele era um homem se afogando, agarrando-se a qualquer coisa ao alcance. Suas dívidas de jogo o estavam esmagando. E as pessoas a quem devia dinheiro não eram banqueiros pacientes. Eram do tipo que não processam quando você não paga. Eu deveria ser o bote salva-vidas dele. O dinheiro da minha avó deveria salvá-lo, e ele estava disposto a me destruir completamente para conseguir isso. Fiquei sentada naquele escritório por muito tempo. Os papéis espalhados à minha frente, a verdade queimando um buraco no meu peito. O choque veio primeiro, frio, paralisante. Depois, a descrença. Eu lia os documentos repetidas vezes, procurando algum erro, algum mal-entendido que pudesse fazer tudo voltar ao normal. Então, as peças começaram a se encaixar. As noites até tarde. As ligações secretas. A obsessão dele em acessar meu dinheiro. A atenção cuidadosa e calculada durante o namoro. Ele tinha me pesquisado antes mesmo de nos conhecermos. O baile beneficente onde esbarramos por acaso não foi acidente algum. Ele sabia exatamente quem eu era e quanto eu valia antes mesmo de dizer olá. E as lágrimas no nosso casamento. Eu achei que fossem de felicidade. Eram de alívio. Seu golpe de longo prazo finalmente estava dando resultado. E minha mãe, Vivien, que eu havia afastado por 2 anos, que chamei de paranoica, ciumenta e superprotetora, enxergou tudo em 5 minutos. Esse sorriso não chega aos olhos. Ela tentou me avisar. Eu escolhi ele em vez dela. Pensei em chorar. Pensei em gritar. Pensei em dirigir até casa e confrontá-lo, jogar aqueles papéis na cara dele e assistir enquanto ele tentava se explicar. Mas então algo mudou. Algo frio se instalou no meu estômago. Algo afiado, focado e absolutamente calmo. Ele achava que eu era burra. Tinha construído todo esse esquema acreditando que eu iria desmoronar. Que, quando a armadilha se fechasse,
eu ficaria tão devastada com as provas da minha traição que entregaria tudo o que ele quisesse só para fazer aquilo parar. Ele achava que eu era fraca, ingênua, um alvo fácil. Ele não fazia ideia de com quem tinha se casado. Olhei para a doutora Brennan. Ele não sabe que eu sei. Não, respondeu ela. Minha irmã não contou a mais ninguém. E só liguei você ao caso quando vi seu prontuário hoje. Ótimo. Reuni os documentos com cuidado. Preciso de cópias de tudo. E preciso que você me coloque em contato direto com a Molly. O que você vai fazer? Ela perguntou. Levantei-me. Minha mão repousou sobre minha barriga, sobre o bebê completamente inocente em tudo isso. Uma criança que não escolheu sua biologia. Uma criança que eu já amava, independentemente de testes de DNA, números de doador ou de toda a feiura girando em torno da sua existência. Meu marido acha que está jogando xadrez, eu disse. Acha que está 3 jogadas à frente. Acha que já ganhou. Endireitei os ombros. Ele está prestes a descobrir que eu já virei o tabuleiro. Dirigi para casa com o rosto cuidadosamente neutro, mãos firmes no volante, respiração controlada, por precaução. Grant havia instalado câmeras de segurança ao redor da casa 2 anos antes. Na época, disse que era por proteção. Agora, eu me perguntava se era vigilância. Se ele assistia às gravações. Se monitorava minhas expressões, meus movimentos, procurando qualquer sinal de que eu suspeitasse de algo. Então, eu não dei nada a ele. Ele estava me esperando quando cheguei em casa, parado na cozinha com aquele sorriso que não chegava aos olhos. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça, 2 anos tarde demais. Como foi a consulta? Ele perguntou. O bebê está bem? Sorri de volta, fui até ele, o abracei e mostrei a foto do ultrassom que a doutora Brennan havia impresso antes de tudo mudar. Perfeito, eu disse. Está tudo absolutamente perfeito. Eu merecia um Oscar por aquela atuação. Sorri para ele durante o jantar enquanto calculava mentalmente quanto seria a fiança dele. Perguntei sobre o dia dele imaginando-o usando um macacão laranja. Até ri da piada dele sobre nomes de bebê. Não tinha graça nenhuma, mas eu me comprometi com o papel como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia. Pedi desculpas por estar paranoica ultimamente. Culpei os hormônios. Usei exatamente a mesma desculpa que ele vinha jogando na minha cara há meses. O corpo inteiro dele relaxou quando ouviu isso. A tensão nos ombros desapareceu. Ele achou que ainda estava ganhando. Achou que o plano seguia perfeitamente. Naquela noite, ele dormiu profundamente ao meu lado. Eu fiquei acordada até às 3 da manhã, encarando o teto e planejando a destruição dele. Na manhã seguinte, liguei no trabalho dizendo que estava doente. Depois dirigi 2 horas até outra cidade, checando os retrovisores o tempo todo para garantir que não estava sendo seguida. Paranoia? Talvez. Mas eu tinha conquistado esse direito. Encontrei uma investigadora particular chamada Rosalind Weaver, ex-detetive da polícia, 15 anos na corporação antes de seguir carreira privada. Postura firme, olhar afiado, o tipo de mulher que já viu de tudo e não se impressiona com nada. Contei tudo a ela. Ela ouviu sem interromper, fez anotações e, quando terminei, sorriu como um tubarão que acabou de ver um nadador sangrando. Seu marido cometeu muitos erros, disse ela. Homens arrogantes sempre cometem. Me dê 2 semanas. Ela trouxe resultados em 10 dias. As dívidas de jogo de Grant somavam $180 mil. Ele devia a sites de apostas online, jogos clandestinos de pôquer e alguns credores privados que definitivamente não preenchiam formulários para o imposto de renda. O tipo de gente que fica muito criativa quando os pagamentos atrasam. O desvio de dinheiro foi confirmado, aproximadamente $53 mil faltando em contas de clientes da empresa onde ele trabalhava, desviados ao longo de 18 meses por meio de pequenas transações pensadas para não chamar atenção. Os chefes dele ainda não sabiam. E então havia o caso. 8 meses. A assistente dele. Quartos de hotel, jantares românticos, escapadas de fim de semana disfarçadas de viagens a trabalho. Rosalind tinha fotos, mensagens, recibos de cartão de crédito, toda a coleção patética. A assistente.
Claro que era assistente. Que falta total de originalidade. Quase me senti insultada pelo clichê. Se você vai destruir seu casamento, pelo menos seja criativo. Ter um caso com a própria assistente é literalmente o capítulo 1 do Manual do Marido Infiel. Não que esse manual exista, mas, se existisse, Grant teria grifado essa parte. Rosalinda encontrou mais uma coisa. Essa não era a primeira tentativa de Grant de fisgar uma mulher rica. 5 anos antes, ele havia se relacionado com alguém em Boston, Carolina Shore. Família rica, fundo fiduciário, o pacote completo. Eles ficaram juntos por 8 meses, até ela descobrir irregularidades financeiras em uma conta conjunta que lhe convenceu a abrir. Ela terminou tudo imediatamente, mas estava envergonhada demais para prestar queixa. Rosalind conseguiu rastreá-la. Carolina estava mais do que disposta a dar um depoimento agora. Sempre se arrependera de deixá-lo sair impune. Encontrei Molly Brennan em segredo, em uma cafeteria a 1 hora da cidade, onde ninguém nos reconheceria. Ela parecia péssima, magra, pálida, com olheiras profundas. A culpa a consumia. Começou a chorar assim que me viu sentar. Sinto muito, ela repetia. Eu sabia que estava errado. O dinheiro, e ele foi tão convincente, e eu achei que talvez ele realmente estivesse tentando te proteger de algum problema genético. Eu a interrompi. Preciso saber de uma coisa. Você está disposta a depor oficialmente, sob juramento? Ela assentiu sem hesitar. Vou contar tudo. Eu deveria ter ido à polícia no dia seguinte. Tive tanto medo de perder minha licença, meu emprego, tudo. Mas sim, o que você precisar, eu direi sob juramento. Olhei para ela por um longo momento. Essa mulher ajudou meu marido a tentar me destruir. Ela recebeu $30.000 para participar da fraude. Por qualquer medida, era cúmplice. Mas Grant a manipulou da mesma forma que me manipulou. Encontrou a fraqueza dela e a explorou. Ele era o arquiteto. Ela era apenas uma ferramenta. Não tenha mais medo, eu disse. Você não é a vilã desta história. Ele é. O embriologista, ao saber que Molly estava cooperando e que havia mantido registros, desenvolveu uma consciência súbita e conveniente. Deu seu próprio depoimento para Rosalind. Estava apavorado de perder a licença médica e ir para a prisão. Diria tudo o que precisássemos para colocar Grant atrás das grades. A ligação mais difícil que fiz foi para minha mãe. 2 anos de quase silêncio. 2 anos escolhendo o Grant em vez dela. Defendi-o quando ela questionava suas motivações. Parei de convidá-la para feriados. A chamei de ciumenta, paranoica, incapaz de aceitar que eu estava feliz e que ela estava certa sobre tudo. O telefone tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Daphne. A voz dela soava cautelosa, esperançosa, como se tivesse esperado por essa ligação por 2 anos, mas não quisesse atrapalhar. Mãe, minha voz quebrou na palavra. Você estava certa sobre tudo que dizia dele. E eu sinto muito. Sinto tanto, tanto mesmo. Houve uma pausa. Preparei-me para o eu te avisei em que ela merecia, para a raiva, o ressentimento, a dor que causei ao escolher um vigarista em vez da mulher que me criou. Em vez disso, ela disse. O que você precisa, querida? Ela não se vangloriou. Não me lembrou de cada aviso que ignorei. Não me apontou que tentou me alertar por anos. Apenas perguntou como podia me ajudar. Isso me quebrou mais do que qualquer outra coisa. Minha mãe é advogada aposentada, especializada em direito sucessório por 30 anos antes de se afastar. Em menos de 48 horas, ela me colocou em contato com o melhor advogado de divórcio de Connecticut e um promotor criminal especializado em casos de fraude. Minha mãe me ensinou algo naquele dia: as pessoas que realmente amam você não precisam estar certas. Elas só precisam que você esteja bem. Eu havia passado 2 anos escolhendo um vigarista em vez da mulher que me criou. E o primeiro instinto dela, quando liguei chorando, ainda foi me proteger. É isso que o verdadeiro amor parece. Grant nunca entendeu, porque ele nunca sentiu. Minha advogada se chamava Sandra Kowalski, 1,57 metros, cabelos prateados, óculos de leitura permanentemente apoiados no nariz. Parecia a doce avó de alguém.
Mas era um tubarão de Cardiga. Sandra revisou tudo, os documentos da clínica, o depoimento de Molly, os achados, as provas do caso extraconjugal, os registros do desvio de dinheiro. Quando terminou, olhou para mim por cima dos óculos e sorriu. Seu marido está enfrentando acusações de fraude, conspiração e desvio de fundos. A cláusula de infidelidade do pré-nupcial agora joga a seu favor, porque ele é quem estava traindo, e a tentativa de falsificar os registros médicos após o nascimento do bebê, isso é um crime que ele planejava cometer. Temos provas de intenção. Ela coordenou tudo com a promotoria. Molly deu um depoimento formal e juramentado à polícia. O embriologista cooperou em troca de redução de pena. A empresa de Grant foi discretamente alertada sobre os fundos faltantes, iniciou sua própria investigação e imediatamente bloqueou seu acesso às contas de clientes. Um juiz analisou as provas, encontrou causa provável e emitiu um mandado de prisão por fraude, conspiração e desvio de fundos. Minha advogada chamou aquilo de formalidade. Eu chamei de melhor pedaço de papel que já vi na vida, 21,6 centímetros por 27,9 centímetros de puro karma. 6 semanas após aquela consulta de ultrassom, sugeri a Grant que fizéssemos uma comemoração, uma festa de Baby Moon na propriedade da minha avó. Ambas as famílias, amigos próximos, uma tarde no jardim celebrando a chegada do bebê. Os olhos dele brilharam como na manhã de Natal. Mais testemunhas para o espetáculo do marido dedicado. Mais gente que depois sentiria pena dele quando a esposa fosse exposta como traidora. Mais combustível para a simpatia que ele planejava explorar. Que ideia maravilhosa, disse ele, beijando minha testa de um jeito tão gentil que costumava me fazer sentir segura. Deixe-me ajudar a planejar tudo. Não, eu bati levemente em seu peito. Você tem trabalhado tanto ultimamente, todas aquelas noites no escritório. Deixe que eu cuido da festa. Você só aparece e aproveita. Ele não fazia ideia de que cuidar de tudo para mim incluía policiais esperando na casa de hóspedes, minha advogada posicionada perto do bar, Derek Six pronto para testemunhar, todas as provas organizadas em pastas, e seus próprios pais prestes a descobrir exatamente quem seu filho realmente era. A festa foi marcada para sábado. Grant passou a manhã no banheiro, praticando expressões no espelho, ajustando a gravata, ensaiando o sorriso do pai empolgado. Eu o observava pela fresta da porta. Aquele homem com quem dividi a cama por 3 anos. Aquele homem em quem confiei meu futuro, minha família, meu coração. Ele achava que estava prestes a viver seu maior triunfo. Mal sabia que estava caminhando para seu próprio funeral. A propriedade da família Wilson, no final da primavera. Os jardins da minha avó em plena floração, 50 anos de cuidado e cultivo explodindo em cores. Barracas brancas no gramado dos fundos. Champanhe gelando em baldes de prata. Flores arrumadas em cada mesa. Um quarteto de cordas tocando suavemente perto dos roseirais. 50 convidados circulando, vestidos com suas melhores roupas de domingo. Família, amigos, colegas. Os pais de Grant haviam vindo de carro desde Maryland. Estavam cheios de orgulho do filho bem-sucedido e da sua linda esposa grávida. Minha avó teria amado essa festa. E também teria desmascarado Grant em cerca de 30 segundos. Mas isso é sabedoria de avó. A geração mais velha tem um radar para farsantes que o resto de nós só desenvolve do jeito difícil. Grant estava em seu habitat natural, circulando entre os convidados como um político em evento beneficente. Apertos de mão, tapinhas nas costas, aquela risada charmosa que ele aperfeiçoou ao longo de anos de prática. Sua mão encontrava minha barriga a todo momento para as fotos. Sempre que alguém apontava uma câmera, lá estava ele, o futuro pai dedicado, me olhando com algo que parecia adoração. Ele era incrivelmente bom em fingir que era humano. Quase senti pena dele. Quase. O sentimento durou aproximadamente 3 segundos, até eu lembrar dos $50.000 que ele gastou tentando destruir minha vida. A compaixão evaporou bem rápido depois disso. A mãe de Grant não parava de enxugar os olhos com um lenço. Eu sempre soube que ele seria um pai maravilhoso, dizia quem quisesse ouvir. Um menino tão bom, um marido tão carinhoso. O pai dele circulava apertando mãos, peito estufado, orgulhoso da família que Grant supostamente estava construindo. O legado continuando, o nome Mercer sendo passado adiante.
Minha própria mãe estava perto da mesa de sobremesas, observando Grant com a paciência de um gato olhando um rato que ainda não percebeu que está encurralado. Ela cruzou meu olhar do outro lado do gramado e ergueu levemente a taça de champanhe. Quase na hora. Por volta das 3 da tarde, Grant fez exatamente o que eu sabia que faria. Há semanas ele vinha soltando indiretas sobre a celebrar a paternidade com um teste de DNA. Emoldurar o resultado no quarto do bebê, como prova do vínculo, algo romântico, significativo e completamente encenado. Durante a festa, ele trouxe o assunto à tona de novo, desta vez em voz alta, garantindo que várias pessoas ouvissem. Sabe o que a gente devia fazer, amor? Disse, me puxando para perto, o braço em volta da minha cintura, atuando para o público. Eu estava pensando, vamos fazer um desses testes de DNA. Podemos emoldurar o resultado no quarto do bebê. Prova de que o papai e o bebê estão conectados para sempre. Não seria especial? Alguns convidados suspiraram. A mãe dele enxugou os olhos outra vez. Eu fingi hesitar. Ah, não sei, parece dar um pouco de trabalho. Qual é? Vai ser incrível. Insistiu ele. A gente pode até abrir o resultado aqui mesmo, agora. Fazer parte da comemoração. O que vocês acham, pessoal? Um murmúrio animado percorreu a multidão. Alguém disse que lindo. Outra pessoa comentou que queria que o próprio marido fosse tão atencioso assim. Bem, olhei em volta, interpretando o papel da esposa tímida, se todo mundo acha que é uma boa ideia. Grant praticamente brilhava. Aquele era o momento dele. A armadilha que ele passou mais de um ano construindo estava prestes a se fechar. Ele já conseguia sentir o gosto do meu dinheiro, da minha humilhação, da minha destruição. Só não percebeu de quem era o pescoço dentro da armadilha. Se essa história te deixou na ponta da cadeira, deixa o like. Adoro ler o que vocês acham nos comentários. Agora, vamos ao que você estava esperando. Em vez de tirar um kit de DNA, caminhei em direção ao pequeno palco que havíamos montado perto da fonte, aquele reservado para brindes e discursos. Peguei o microfone. Grant sorriu para mim no meio da multidão, taça de champanhe na mão. Ele já ensaiava mentalmente a expressão de choque e devastação, praticando as lágrimas que derramaria quando a verdade viesse à tona sobre a esposa infiel. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, comecei, minha voz ecoando pelo jardim. Esta festa deveria ser sobre celebração, sobre família, sobre verdade. Encontrei o olhar de Grant no meio dos convidados. Meu marido disse que queria revelar algo especial hoje. Então eu vou ajudá-lo a fazer exatamente isso. O sorriso dele vacilou por apenas um segundo. A primeira rachadura na atuação perfeita. Alcancei embaixo do púlpito e puxei uma pasta. Há 3 meses, descobri algo sobre o meu marido que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o meu casamento. E quero compartilhar isso com todos vocês hoje, porque o Grant está certo. Isso deve ser sobre a verdade. O sorriso dele agora estava completamente congelado. A taça de champanhe parou no meio do caminho até os lábios. Grant e eu enfrentamos problemas de fertilidade. O diagnóstico dele significava que a concepção natural era impossível para nós. Por isso, fizemos fertilização in vitro em uma clínica que ele escolheu. Levantei o primeiro documento. Estes são os registros dessa clínica. Os registros originais, antes que alguém tivesse a chance de alterá-los. Deixei a palavra pairar no ar. Originais. O rosto de Grant perdeu a cor. Esses documentos mostram que meu marido subornou 2 funcionários da clínica para trocar a amostra de sêmen dele por sêmen de um doador. Ele pagou $30.000 a uma enfermeira. Pagou o embriologista. E pagou $15.000 a um jovem chamado Derek Six. Gesticulei em direção à lateral da multidão. Derek deu um passo à frente. Um estudante de pós-graduação de 28 anos que acreditava estar ajudando um casal infértil, não participando de uma fraude. Para fornecer o sêmen que foi usado para conceber meu filho, sem o meu conhecimento, sem o meu consentimento. Um coro de suspiros percorreu os convidados. A mãe de Grant agarrou o braço do marido. Alguém deixou cair uma taça de champanhe, que se espatifou nas pedras do pátio. O plano do meu marido era simples, continuei. Esperar nosso filho nascer, exigir um teste de DNA e,
quando o resultado provasse que ele não era o pai biológico, algo que ele já sabia que aconteceria, me acusar de ter um caso. Ergui mais documentos. Nosso acordo pré-nupcial tem uma cláusula de infidelidade. Se eu supostamente tivesse traído, eu deveria a ele $500.000. Ele poderia processar por danos adicionais. Poderia destruir minha reputação. Poderia tomar tudo que minha avó me deixou e ir embora. Grant finalmente encontrou a voz. Saiu estrangulada, desesperada. Daphne, amor, isso é loucura. Você está confusa. É a gravidez, os hormônios. Você não está pensando direito. Eu ainda não terminei. Minha voz era gelo. O jardim inteiro ficou em silêncio. Além de subornar a clínica de fertilidade, meu marido desviou aproximadamente $50.000 dos clientes da própria empresa para financiar esse esquema. Olhei para um homem perto do bar, o chefe de Grant, que havia sido convidado discretamente. A empresa dele já está ciente e investigando. O chefe de Grant pousou o copo devagar. A expressão em seu rosto dizia tudo. Meu marido também tem $180.000 em dívidas de jogo. Dinheiro que ele deve a pessoas que não lidam bem com atrasos. Respirei fundo e puxei mais um conjunto de provas. E, nos últimos 8 meses, tirei as fotografias da pasta. Nada explícito, apenas romântico o suficiente para não deixar dúvidas. Ele estava tendo um caso com a assistente. A mãe de Grant soltou um som como se tivesse levado um soco no estômago. Mostrei as fotos, jantares em restaurantes, entradas de hotéis, o tipo de evidência que elimina qualquer possibilidade de negação. E isso nem foi a primeira tentativa dele, acrescentei. 5 anos atrás, em Boston, ele mirou outra mulher com dinheiro de família. Esse relacionamento terminou quando ela descobriu irregularidades financeiras. Ela forneceu um depoimento aos investigadores e está pronta para testemunhar. A taça de champanhe de Grant escorregou de seus dedos. Caiu no piso de pedra e se estilhaçou, espalhando champanhe por seus sapatos caros. Isso é mentira, gaguejou ele. Ela está inventando tudo. Ela não está bem da cabeça. A gravidez afetou a mente dela, Grant. A voz de sua própria mãe cortou o ar, calma, mas afiada o suficiente para ferir. Alguma dessas coisas é verdade? Ele se virou para encará-la, abriu a boca para negar tudo. Nada saiu. Molly Brennan deu um passo à frente, onde estava perto da casa de hóspedes, pálida, mas determinada. Eu sou a enfermeira que ele subornou, disse. Tenho documentação de tudo. Já dei meu depoimento à polícia. Derek Six falou em seguida. Ele me pagou $15.000 e disse que era um acordo privado. Eu não tinha ideia de que fazia parte de uma fraude até que a investigadora da Sra. Wilson entrou em contato comigo no mês passado. Grant olhou em volta, desesperado, para os rostos das pessoas que, há 10 minutos, riam com ele. Seus colegas, sua família, os amigos da alta sociedade que ele tanto se esforçou para impressionar. Todos o encaravam como se tivessem descoberto algo podre grudado no sapato. Então, 2 policiais saíram da casa de hóspedes, caminhando calmamente pelo gramado. Grant Mercer, disse o primeiro policial, com voz profissional e neutra. Você está preso por fraude, conspiração e desvio de fundos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser poderá e será usada contra você em tribunal. Eles o algemaram ali, na frente de todos. A mãe dele agora chorava inconsolavelmente. O pai recusava-se a olhá-lo, encarando o chão como se quisesse que se abrisse e o engolisse. Enquanto o levavam até a viatura, Grant tentou uma última vez, sua manipulação final. Daphne, por favor, sua voz quebrou. Podemos resolver isso. Eu cometi erros, mas eu te amo. Sempre te amei. Não faça isso. Pense no nosso bebê. Pense na nossa família. Olhei para ele. Realmente olhei para o homem com quem compartilhei minha vida por 3 anos. O homem que defendi para minha própria mãe. O homem que subiu ao altar prometendo me amar e proteger, enquanto calculava quanto poderia roubar. Você está absolutamente certa, Grant disse. Nós acabamos de resolver. Eles o colocaram no banco de trás da viatura. Eu assisti enquanto o carro se afastava pelo longo caminho de cascalho,
passando pelos jardins que minha avó havia plantado meio século atrás, através dos portões de ferro da propriedade que Grant tanto desejava possuir. 50 convidados ficaram em absoluto silêncio. Então minha mãe se aproximou e colocou o braço sobre meus ombros. Estou orgulhosa de você, disse baixinho. Sua avó também estaria. E, pela primeira vez em meses, eu respirei fundo, completamente. Grant teve a fiança negada. Risco de fuga, disse o juiz. Entre suas dívidas de jogo e as pessoas a quem devia dinheiro, havia grande chance de que ele desaparecesse. Os credores do jogo se interessaram muito rápido assim que a prisão ganhou as notícias. Eles haviam sido pacientes enquanto Grant tinha uma esposa rica. Essa paciência evaporou no momento em que perceberam que o trem do dinheiro havia descarrilado. A parceira do caso extraconjugal dele, a assistente com quem ele se encontrava às escondidas há 8 meses, pediu demissão da empresa na manhã seguinte à festa. Nem esvaziou a mesa, apenas enviou um e-mail e desapareceu. Ela não esperou as algemas clicarem antes de sair correndo. Já vi ratos abandonarem navios à deriva com mais lealdade. Pelo menos ratos têm a decência de olhar para trás uma vez. A firma de Grant concluiu sua investigação interna em 2 semanas. $53.000 confirmados como desaparecidos. Eles registraram suas próprias acusações criminais. A mulher de Boston, Caroline Ashford, se apresentou publicamente assim que soube da prisão. Passou 5 anos se sentindo idiota por ter caído no golpe dele, envergonhada demais para buscar justiça. Não estava mais envergonhada. O depoimento dela adicionou outra camada ao caso que os promotores estavam construindo. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. O advogado de Grant tentou negociar, mas não havia nada para negociar. A cláusula de infidelidade do pré-nupcial, aquela que Grant planejava usar como arma contra mim, funcionou a meu favor. Agora, ele era um infiel há 8 meses. Ele me devia, não o contrário. Não que ele tivesse algo a oferecer. Todos os bens que afirmava possuir eram emprestados, roubados ou imaginários. O caso criminal avançou rapidamente. Molly Brennan testemunhou. O embriologista cooperou totalmente em troca de uma sentença reduzida. Derek Sicks forneceu seu depoimento. A trilha de papéis que Grant achava ter escondido não estava escondida de forma alguma. Fraude, conspiração, desvio de fundos. Cada acusação pegou. Cada acusação trazia anos de prisão. Os pais dele pararam de ir ao tribunal depois da primeira semana. O pai soltou um comunicado dizendo que Grant havia tomado decisões que nenhum pai poderia defender. A mãe entrou em uma clínica por exaustão, que é como ricos chamam quando não conseguem enfrentar a realidade. Grant Mercer, que entrou na minha vida 4 anos atrás com um charme tão calculado, passaria os próximos anos na prisão. Quando finalmente saísse, não teria nada. Nenhum dinheiro, nenhuma carreira, nenhuma família disposta a reconhecê-lo, nenhum alvo futuro que não encontrasse seu histórico criminal com uma simples busca pelo nome. A armadilha que ele construiu com tanta paciência e cuidado fechou no próprio pescoço. Meu bebê nasceu 4 meses após a festa. Saudável, perfeito, absolutamente inocente em tudo o que havia acontecido. Algumas pessoas perguntaram se eu ia entrar em contato com Derek Sicks, incluí-lo de alguma forma. Pensei sobre isso. Mas Derek era um estudante de pós-graduação de 28 anos que tomou uma decisão errada por dinheiro que precisava desesperadamente. Ele não estava pronto para ser pai. Não queria ser, e eu não precisava que ele fosse. Meu filho teria mim, teria minha mãe, finalmente de volta à minha vida onde ela sempre pertenceu, teria toda a família Wilson, o legado que minha avó construiu ao longo de décadas de amor e trabalho. E isso era mais que suficiente. Isso era tudo. Aprendi algo com tudo isso. Família não se define pelo DNA. Não se trata de exames de sangue, biologia ou combinações genéticas em um gráfico. Família é quem aparece, quem fica, quem te escolhe todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Minha mãe me escolheu quando eu não merecia. Eu escolhi meu bebê quando as circunstâncias eram complicadas. Isso é o que família realmente significa. Minha mãe e eu almoçávamos toda semana agora, compensando 2 anos perdidos, uma conversa de cada vez. Ela nunca disse, eu te avisei. Nenhuma vez. Finalmente, perguntei por quê.
Ela colocou a xícara de café na mesa e sorriu. Porque te ver derrubar aquele homem foi mais satisfatório do que qualquer 4 palavras poderiam ser. Eu ri. A primeira risada de verdade em o que parecia uma eternidade. 3 semanas depois da festa, cedo pela manhã, sentei-me na cozinha da minha avó. Minha cozinha agora, na casa que Grant cobiçava tão desesperadamente. A luz do sol entrava pelas janelas que haviam testemunhado 4 gerações de mulheres Wilson vivendo suas vidas. As mesmas janelas pelas quais minha avó olhava enquanto tomava seu chá da manhã há 50 anos. Preparei uma xícara de camomila, sua receita, sua marca favorita. Algumas tradições valem a pena ser mantidas. Meu telefone vibrou no balcão. Uma mensagem da minha mãe: almoço amanhã. Sorri e digitei de volta: sempre. Lá fora, os jardins estavam em plena floração. As rosas que minha avó plantou quando era uma jovem noiva. As hortênsias que ela acrescentou quando minha mãe nasceu. A borda de lavanda que eu a ajudei a instalar quando tinha 10 anos. Minhas pequenas mãos ajeitando a terra em volta de cada muda enquanto ela me contava histórias sobre nossa família. Coloquei minha mão na barriga e senti o bebê se mexer. Grant Mercer tentou me tirar tudo. Meu dinheiro, minha reputação, meu futuro, minha paz. Tudo o que ele realmente fez foi me mostrar exatamente o quão forte eu sempre fui. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando pelo karma. Eu tive sorte. Pude entregá-lo pessoalmente, com documentos, na frente de 50 testemunhas. Minha avó costumava dizer que mulheres Wilson não quebram. Nós nos curvamos. Nós nos adaptamos. Nós sobrevivemos. E quando alguém tenta nos queimar, nós renascemos das cinzas e construímos algo melhor. Grant achou que havia se casado com um alvo fácil. Ele se casou com uma Wilson. E agora ele tinha bastante tempo numa cela de prisão para pensar sobre esse erro. Muito obrigada por assistir. Mais das minhas histórias mais envolventes já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai adorar. Até a próxima!